Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Sistema Comércio Bahia, formado pela FEComércio, SESC e SENAC, completa 3 anos sob a presidência de Kelso Fernandes. E num período marcado por desafios inéditos. A Bahia, por exemplo, vive agora a potencial taxação de 50% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos, o que coloca em risco setores importantes da economia baiana. O que queremos é saber que desafios são esses a serem superados diante dessa nova crise internacional, também os caminhos para preservar empregos, o próprio comércio, a formação profissional tão importante nesse mercado cada vez mais competitivo e também os resultados da atual gestão, essa que já está completando 3 anos à frente do Sistema Comércio. Nosso convidado é o presidente do Sistema Comércio Bahia, senhor Kelso Fernandes. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson. É um prazer sempre renovado voltar a esta casa, onde somos super bem recebidos, sempre, e poder falar sempre aqui, você disponibilizar esse espaço para falarmos um pouquinho sempre do nosso Sistema Comércio da Bahia. Começar por um tema que, imagino, deva enchê-lo de orgulho, afinal, 3 anos à frente do Sistema Comércio Bahia, que engloba a FEComércio, a Federação do Comércio e Turismo do Estado da Bahia, mais o SESC e SENAC. Quais foram os principais resultados conquistados, seja para o comércio, para o turismo, para a formação profissional aqui na Bahia? Jefferson, eu diria para você que um dos primeiros passos que nós uma das primeiras decisões que tomamos foi recolocar aquele teatro de volta, né? Entregar ele de volta à sociedade baiana. Um teatro SESC Casa do Comércio. Isso, Teatro SESC Casa do Comércio, que estava fechado há 3 anos e que nós, em apenas 6 meses de gestão, conseguimos colocá-lo e hoje temos o melhor teatro da Bahia funcionando à disposição da comunidade baiana, do setor de eventos, que pode estar lá usando aquela praça como eu diria, aquela casa de eventos, né, para que realmente a gente possa trazer grandes atores e peças importantes para que a sociedade baiana possa utilizá-lo da melhor maneira possível. Como já vem ocorrendo, né? Isso tem nos trazido grandes momentos de felicidade, porque cumprimos uma missão que era colocar aquele teatro de volta. Fora disso, nós, quando começamos o nosso trabalho, identificamos a necessidade de a gente ter um diálogo permanente com o empresariado da Bahia, porque a gente achava que a FEComércio estava um pouquinho afastada das discussões, da problemática do empresariado que sofre tanto, porque as pessoas, para ser empreendedor neste país, tem que ter muita coragem, né? Porque vira e mexe você é surpreendido com alguma coisa como agora esse tarifaço que está aí nos preocupando demais. Então, temos mantido um diálogo permanente com os poderes públicos, com a iniciativa privada, para que a gente possa, de alguma forma, encontrar caminhos de minorar os problemas diários que o empresário enfrenta neste país, em especial na nossa terra, que é a Bahia. Eu sei que são muitos os problemas, mas quais que o senhor elencaria como os principais que participam dessa pauta de interlocução entre o empresariado e o poder público, por exemplo? Principalmente taxa de juros, né? Crédito. Uma problemática antiga, mas que é sempre real e sempre atual. E avança? A conversa avança nesse sentido, uma vez que é tão antiga? Na verdade, é o seguinte, a gente trabalha, discute, reclama, briga, mas, infelizmente, o país ainda não despertou para a necessidade realmente das grandes reformas. Se faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o que realmente, efetivamente precisava era a gente mudar completamente as características das reformas que são feitas. Começar, agora nós temos uma reforma que está premente, porque já ninguém aguenta mais com o tamanho, o gigantismo do Estado brasileiro, que cada vez consome mais recursos e quem está pagando é a sociedade, né? Porque, em última instância, o empresário vai ser obrigado a repassar esses custos. O senhor está se referindo a qual reforma?
a reforma administrativa, por exemplo, para a gente entender o tamanho do Estado. Mas aí tem sem números de reformas que a gente precisa fazer para modernizar esse Estado. A reforma política, a reforma a trabalhista, principalmente, ela precisa ser modernizada. A gente tem que encarar a realidade. O Brasil não pode viver mais com legislações de 40, 50 anos atrás, um mundo globalizado do jeito que está. A reforma tributária que houve, mas não para diminuir a carga tributária. Pois é. E sim para simplificar, se é que simplificou. A reforma tributária foi esperada com muita ansiedade pelo empresariado brasileiro, né? E aí, por quê? Nós queríamos a simplificação. A reforma tributária é importante, mas não nos moldes que ela está vindo aí, com essa tensão que ela está causando, com o crescimento da arrecadação. Em vez de se diminuir, porque o que devia ter havido? Talvez duas reformas ao mesmo tempo, caminhando ao mesmo tempo. A administrativa, para a gente entender o tamanho do Estado que a gente quer. Né? O Brasil não tem condições de continuar tendo 35 ministérios, sei lá, 50, 60, 70 mil funcionários públicos. A gente precisa diminuir isso, porque quem paga tudo isso é a sociedade. Né? Não é o governo que gera. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empresários que geram emprego, geram renda, pagam impostos e faz a economia girar. Então, esse empresário tem que ter um olhar diferenciado para essa pessoa que empreende. O lucro no Brasil precisa parar de ser crime. O lucro no Brasil é grandeza, é geração de emprego, é economia crescendo. É isso que a gente precisa. Porque nós não podemos continuar ficar satisfeitos do país estar crescendo a 2,5%, 3% ao ano. Nós temos uma gama infinita de jovens precisando entrar nesse mercado e que nós ficamos aí marcando passo. Não fazemos as reformas quando o consumo... Estamos num círculo virtuoso que é a queda do desemprego e aí a inflação começa a ser puxada. O que é que acontece? Como nós não temos outras bases, eleva a taxa de juros. E isso volta a reverter tudo. A nossa expectativa é que agora, no segundo semestre, a economia comece a dar uma refreada, porque ninguém aguenta a taxa de juros de 15%. Né? É um absurdo você ter uma Selic de 15%. No mundo todo ninguém tem isso. E a gente vê isso sistematicamente acontecendo. Com todos os governos, né? É bom que se diga, não é só o governo de esquerda ou de direita, todos os governos que entram não resolvem essa problemática de forma definitiva. E a gente precisa efetivamente parar a sociedade e dizer, chega, vamos realmente reformar esse país para que ele possa colocar, tirar o povo da pobreza, porque nós temos uma pobreza infinita, né? Que está aí há anos se arrastando, a violência campeando. A violência é fruto da pobreza. É bom que se diga, né? As pessoas reagem à sua falta de alimentação, uma casa decente, a criação, a educação para seus filhos, e isso tudo vira essa problemática toda que nós estamos vivendo hoje. Eu falei no início que o Sistema Comércio engloba a FEComércio e também o SESC e o SENAC. O SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço de Aprendizagem Comercial. Como que o Sistema Comércio fortalece, seja o SENAC ou o SESC, na entrega de capacitação e também entrega cultural no interior do Estado? Quando nós começamos a administrar o Sistema Comércio, nós identificamos que era necessário nós abrirmos os braços do sistema para o interior. E nesses 3 anos nós já tivemos a oportunidade de inaugurar 3 unidades no interior. Uma em Santo Antônio de Jesus, uma em Irecê e agora, no mês de julho, nós inauguramos, tivemos a oportunidade de inaugurar uma nova unidade em Ceabra. Ceabra, na Chapada do Ali na região de Lençóis, né, Mucugê e tal, que é para exatamente nós levarmos capacitação de primeira grandeza. Unidade do SENAC. Do SENAC. Sim. Tá? A SENAC é capacitação especificamente. Exato. Então, nós estamos ampliando, abrindo os braços sociais para que a gente possa efetivamente prestar, no caso do SENAC, prestar serviços e capacitação para o empresariado. Isso estamos fazendo. Adquirimos terrenos em Jiquié, Ribeira do Pombal, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, para que nós possamos implantar unidades de capacitação especificamente. O SESC tem unidades no interior para atendimento
ao comerciário local. Isso nós temos unidade Jacobina, Feira de Santana, Alagoinhas, temos em Vitória da Conquista, algumas assim que agora não está me passando pela cabeça, fora as unidades daqui de Salvador. Nós estamos com investimento, para você ter uma ideia, do Sesc Piatã, que nós estamos reconstruindo toda aquela unidade com investimentos, Jefferson, hoje na ordem de 250 milhões de reais. Uma coisa que eu esqueci, mas agora me lembrei, nós vamos construir aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães a Escola Criativa Senac, Escola Técnica Criativa Senac, com investimentos na ordem de 75 milhões, totalmente autossustentável, para exatamente você dar o melhor de capacitação ao pessoal que vai para o mercado de trabalho, que vai da inovação à beleza. Por aí você vê como é que a gente fortalece o empresariado, que é exatamente oferecendo a ele mão de obra bem qualificada, de primeira grandeza, para que ele tenha realmente um desenvolvimento bem feito. E na área do SESC, com alimentação, ao comerciário, nós temos alguns restaurantes, temos restaurantes em Feira de Santana, temos restaurantes em Salvador, e estamos com planos de Alagoinhas, Vitória da Conquista e Camaçari em desenvolvimento desses projetos. Ou seja, vamos inaugurar agora um restaurante no comércio também, novinho, com tudo que há de melhor para o comerciário de Salvador. Esse é o trabalho dos dois braços sociais do Sistema Comércio, né? Que nós temos na cabeça a FEComércio, que é a representação política, né? E o SESC e o SENAC no apoio social a essas pessoas. Nós temos um programa no SESC chamado Mesa Brasil, que é um programa como eu diria, de doação de alimentos. Nós recolhemos durante todo o ano alimentos, selecionamos com profissionais capacitados, nutricionistas, e doamos de volta a entidades filantrópicas cadastradas para minimizar a fome das pessoas. Isso sem um tostão público nessa história. O SESC, o SENAC e a FEComércio foram criados e são mantidos pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Não há nesse sistema um único centavo. E eu diria para você que esse sistema é o maior sistema social que existe no mundo, porque ninguém, eu viajo muito, e ninguém faz o que o Sistema S faz pelo comerciário e pelo empresário brasileiro. Nós temos hoje 5.500 municípios, números redondos, e estamos presentes em mais de 2.500 fisicamente. Onde nós não podemos estar, nós temos inúmeras carretas transitando este país, capacitando pessoas, com serviço de odontologia, com exames médicos, tudo, na sua grande maioria, gratuito, bancado só pelo empresário do comércio de bens, serviços e turismo. E eu me orgulho e sou um apaixonado por esse sistema, sabe? Me orgulho de estar fazendo parte disso, de estar presidindo hoje o sistema, porque nós temos... Olha, Jefferson, nós temos assunto para falar aqui a tarde inteira, sabe, do sistema, porque nós temos grandes projetos para o sistema e esperamos que Deus nos dê saúde para que a gente possa realmente implementá-lo, porque o empresário merece este tipo de ação. E tem um problemão aí pela frente, o senhor já citou, eu também citei na abertura dessa nossa conversa, que é o impacto da taxação dos Estados Unidos sobre as exportações baianas. Como que os Estados Unidos, impondo essas tarifas, estão impactando os produtos baianos que são importados para os Estados Unidos? Qual é a avaliação que o senhor faz do efeito esperado para o comércio da Bahia? Mas essa resposta a gente segura, fica para depois do intervalo. Já já a gente volta com o Kelso Fernandes, que é empresário, presidente do Sistema Comércio Bahia. É um instante só. Já estamos de volta. Nosso convidado, empresário Kelso Fernandes, que é o presidente do Sistema Comércio Bahia, que engloba FEComércio, SESC e SENAC. Imposição de 50% de taxa sobre os produtos brasileiros, e os baianos, claro, estão incluídos nesse grupo.
exportados, produtos exportados para os Estados Unidos. Qual é o impacto, o efeito que o senhor espera dessa medida do governo norte-americano sobre o comércio baiano? Jefferson, infelizmente, se não houver bom senso, e o governo brasileiro tem tentado negociar, mas parece que o governo americano não está muito propenso a negociar com o governo brasileiro, nós vamos ter problemas seríssimos nas nossas exportações. A Bahia vai sofrer, como todo o Estado brasileiro, né? Ontem eu já estava ouvindo dizer que as exportações de carne do Brasil já caíram 80%. Quer dizer, é algo inimaginável um governo que se diz parceiro de outro, histórico, como é o governo americano, de uma hora para outra resolver aplicar uma tarifa de 50%. E sem qualquer critério técnico. Pois é, se dissesse assim, não, olha, está aqui provado, nós temos como é que diz? Desequilíbrio. Um desequilíbrio na nossa balança, está favorável a vocês, mas historicamente o Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. É deficitário. Nos últimos 15 anos, para você ter uma ideia, a balança é favorável aos Estados Unidos em 410 bilhões de dólares. Como é que a gente justifica, como é que o governo americano justifica uma tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados para lá? Não tem nem diferenciação, né? Se dissesse que nós temos supérfluos mandando para os Estados Unidos, mas muito ao contrário. A tecnologia maior vem dos Estados Unidos para cá, né? Então, não justifica. Infelizmente, o que nós estamos vendo aí é que isso é uma taxação virada para o lado ideológico, que não é a melhor maneira de se administrar nada, né? Mas eu tenho esperança, como empresário brasileiro, eu tenho esperança que o bom senso, no fim, fale mais alto e que a gente, no primeiro passo, se não reduzir agora, adie a aplicação dessa tarifa para que lá na frente a gente encontre meios de negociar efetivamente algo justo. Eu não estou nem aqui dizendo que 10%, 15% é justo ou injusto, mas que a gente encontre efetivamente e com absoluta certeza. O governo brasileiro tem técnicos capazes, com o governo americano também tem, de encontrar um número real que a gente possa efetivamente dizer, ó, isso aqui é justo para ambos os lados, para a troca de negócio. E enquanto isso não acontece, infelizmente, o empresário vai sofrer, vai haver desemprego se isso não for revertido, né? E nós temos que procurar outros meios de como é que diz, exportar para outros países. É isso que eu quero saber, porque tudo bem, é uma taxação absurda, espera-se que possa haver negociação, que um entendimento possa avançar, mas sejamos realistas. É uma taxa que já está batendo aí na nossa porta e eu vejo que tem setores que sentem mais intensamente. Por exemplo, setores como celulose, cacau, pneus, petroquímicos e que respondem por uma parcela... Nesse setor que a Bahia vai sofrer mais, né? Petroquímicos. Isso. Então, são setores que respondem por uma parcela importante das exportações baianas. Eu penso que, sendo realista, o que fazer para mitigar esses efeitos? Buscar novos mercados é uma opção, mas isso não se faz da noite para o dia. Com certeza. Negociação entre países demora um tempo, né? Efeito reciprocidade. Você vende, você tem que comprar de alguma forma, alguma coisa que ele lhe venda. Então, demora tempo. De uma forma, talvez, não sei se o nosso mercado interno seria capaz de absorver parte desses produtos que não vão conseguir serem colocados nos Estados Unidos de imediato. E o importante dizer que ele na verdade, está taxando o povo dele lá, né? Porque também, né? Com o encarecimento da exportação, quem vai pagar também é a sociedade americana. Por exemplo, o suco de laranja, que o Brasil exporta praticamente toda a sua produção para lá, como é que o americano vai ficar, né? Sem o suco de laranja, que faz parte do dia a dia do americano. Então, eles próprios estão também pressionando, mas é um problema, sabe, Jefferson, que chegou de surpresa. Então,
o Brasil está tentando achar caminhos, tem se feito várias comissões, a CNC está trabalhando junto, a CNA, a CNI, montando comissões para ver de que forma a gente vai poder minorar esses problemas. Mas não nos iludamos. É um problema grave para solucionar em curtíssimo prazo. Muita gente tem defendido que o Brasil deve adotar medidas semelhantes, retaliações semelhantes aos Estados Unidos, ou seja, taxas recíprocas. Isso estaria no radar do sistema comércio também, ou o senhor acha que isso pode prejudicar ainda mais o comércio baiano? Olha, eu acho que é um direito do Brasil aplicar a reciprocidade, né? Mas é preciso ver até onde nós podemos, porque quem faz o que o presidente americano fez, de colocar uma tarifa de 50%, se amanhã o Brasil resolver fazer a reciprocidade, ele pode aumentar para 100%, ou 70%, 80%. Será que o Brasil tem condições de fazer a mesma coisa? Então a gente tem que ter calma, bom senso, não adianta ir para o radicalismo. Eu acho que a gente tem que procurar negociar, usar o bom senso até onde der. Agora, se chegar a um ponto, temos que utilizar as armas que nós temos, até por obrigação o governo brasileiro tem que fazer, porque tem leis que o governo brasileiro é obrigado a seguir. Se tiver que aplicar a reciprocidade, paciência. Eu realmente tenho a esperança que pelo menos a gente consiga adiar isso agora, essa aplicação, que estamos aí há 10 dias disso, né? E que a gente possa continuar mostrando ao país que é parceiro, antigo, tem laços históricos com o Brasil, que a gente possa reverter essa situação. Mostrar até ao governo americano que o presidente, o ex-presidente e alguns estão sendo julgados, não só por perseguição, mas por, como é que diz, atos concretos que foram contra o país, que tentaram contra o país. Eu acho que um dos pontos é mostrar efetivamente isso, porque fica lá fora alguém dizendo que isso é perseguição, que eu não entro nesse mérito, tá? Mas eu acho que se tem efetivamente dados que comprovem que foram cometidos crimes, cabe à justiça brasileira e ao governo brasileiro apresentar ao governo americano, ó, ele está sendo julgado e condenado, se for o caso, por isso. Não a gente ficar na retórica. A retórica não vai resolver nada. Porque, em última instância, não é somente o Brasil que vai ficar prejudicado, o povo americano também vai pagar o preço desse tipo de comportamento do governo americano. O governo e entidades como a FIEB criaram um grupo de trabalho exatamente para lidar com o impacto desse tarifaço americano. Como é que o Sistema Comércio Bahia tem atuado nesse contexto? Olha, nós estamos fazendo parte de comissões junto com a CNC, que é a nossa entidade maior. Né? Confederação Nacional do Comércio. Isso, a Confederação Nacional do Comércio tem também atuado muito junto aos poderes públicos para a gente, juntos, procurar achar caminhos para que a gente possa efetivamente minimizar os efeitos disso e mostrar efetivamente, tentar sensibilizar o governo americano do erro de uma aplicação abrupta desta forma, desse nível de percentual de tarifação que prejudica todo mundo, não prejudica só o Brasil vai ser o maior prejudicado, mas de um modo geral todos serão prejudicados. Existe algum plano concreto de diversificação de mercados? Mercados de exportação, por exemplo, Ásia, Europa, países do Oriente Médio, também da Ásia? Isso é um trabalho constante, sabe, Jefferson, que existe para tentar sempre a abertura de novos mercados, porque o país é um grande produtor de alimentos e nós estamos sempre nessa batalha de abrir novos mercados. Mas como a gente lhe disse, numa situação dessa que nós temos muito produto exportado para os Estados Unidos, para você reverter, por exemplo, a gente negocia para vender carne para o Japão, eu tenho acompanhado os noticiários, vender carne para o Japão, há 20 anos que nós negociamos para vender carne para o Japão e nunca conseguimos chegar a um denominador comum. É complicado essas negociações muitas vezes, mas o trabalho de abertura de novos mercados é constante.
o Brasil e os próprios empresários, as missões que nós fazemos, a CNC faz missões anuais, a FIEB não, a CNI, a CNA fazem como é que diz, missões sistemáticas para a China, para o Japão, para outros países, exatamente missões empresariais para que a gente possa discutir e apresentar os nossos produtos na tentativa de sempre abrir mercados. Mas o problema é que a gente é historicamente parceiro dos Estados Unidos, né? Então, tem produtos, eu estava vendo também ontem no noticiário, não é da minha área, que é da área da agricultura e da pecuária, tem, por exemplo, tem um determinado tipo de carne que é produzido no Brasil, especificamente para o mercado americano, que é voltado para o hambúrguer, que é o grande carro-chefe americano. Então, isso, para você colocar em outros países, especificamente um produto que está sendo produzido para um tipo de país, é complicado. Da noite para o dia não vai dar para fazer. O senhor está destacando a preocupação do setor diante desse tarifaço, possibilidade de perda de vagas de emprego e tudo mais. Seria exagero comparar esse possível futuro cenário negativo para a economia baiana ou para a economia brasileira como um todo, comparar esse cenário com o que aconteceu durante a pandemia? Eu diria a você que chegaríamos a esse ponto porque a pandemia durou muito tempo, né? Ceifou muitas vidas, mas a gente precisa observar a médio e longo prazo porque a pandemia ela levou praticamente um ano, né? E nós tivemos que fechar, o comércio sofreu muito, o setor de eventos sofreu muito, até hoje muitos ficaram pelo caminho e não conseguiram se reabilitar. Eu acho que o comércio em si, o problema da reciprocidade vem aí, né? O comércio, aquilo que o comércio importa, se o Brasil começar a elevar as taxas, o comércio vai sofrer mais, né? Porque como tem muito produto importado que está no comércio, aí a gente pode ter um problema de comercialização desses produtos. Mas eu não gostaria de fazer uma análise e dizer que nós vamos ter uma pandemia de negócios com um tarifaço. Eu acho que o brasileiro, acima de tudo, é inteligente, como é que diz, é criativo, e nós vamos superar essa crise de qualquer jeito. Já superamos crises muito piores, tá certo? E vamos ter outros parceiros, vamos começar a trabalhar. E tem uma coisa na vida que é sempre bom, essas coisas tudo é sempre um aprendizado diário, né? Olha, alerta, não podemos ficar só na mão de uma pessoa ou de um estado, ou exportar só para aquele país. Vamos tentar minimizar, exportar um pouquinho para todo mundo, porque no fim a gente não sofre tanto. Eu acho assim, para a indústria é muito mais problemático que exporta mais. O comércio talvez vai sentir, ou talvez até possa se beneficiar um pouco, porque o produto que não consiga ser exportado fique no comércio brasileiro, que possa até, em alguns momentos, o preço cair um pouco. Sr. Kelso Fernandes, presidente do Sistema Comércio Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos espectadores. Até uma próxima. Mais uma vez, retornar aqui a essa casa, a seu convite, para falar um pouquinho do Sistema Comércio. Hoje, infelizmente, com essa problemática que nós estamos enfrentando, né, não deu para a gente empolgar muito ao nosso ouvinte sobre as coisas do Sistema Comércio, sobre as nossas realizações, mas eu diria para o empresário o seguinte: tenha fé, nós vamos conseguir superar essa crise, o Sistema Comércio está com vocês, aquilo que for necessário, contem com a gente para a gente tentar encontrar caminhos que possamos diminuir a problemática que é ser empresário, principalmente empresário do comércio de bens, serviços e turismo na Bahia. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.